Olá! Continuamos o estudo de História a partir do tema Brasil do século XX, Democracia em Construção. Nas páginas 36 e 37, você encontra algumas charges. Você pode observá-las com muita atenção e depois responder as perguntas que seguem. A partir de 1975, teve início um processo considerado pelos militares como abertura à redemocratização, de maneira lenta, gradual e segura. A ideia não era apenas levar as Forças Armadas novamente para sua função original, mas garantir que, num cenário democrático, estivessem no poder civis aliados dos militares. A partir desse momento, grupos como jornalistas, estudantes e operários realizaram diversas manifestações para expressar o seu desejo pelo retorno da democracia. A classe empresarial também surpreendeu os militares, publicando o Manifesto do Grupo dos Oito, que estava em defesa da democracia e criticava algumas políticas econômicas do regime. Após ler com bastante atenção sobre os manifestos realizados nesse período e também as reações do regime, responda a partir da página 41 as atividades no seu material didático. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a primeira a colocar os cidadãos em primeiro lugar. Para saber mais sobre ela, leia o texto da página 45 do seu material. Você sabia que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é considerado um dos maiores do mundo? O SUS foi oficialmente criado pela Constituição de 1988, que determina que é dever do Estado garantir saúde e o acesso à saúde a pessoas trabalhadoras formais, ou seja, com carteira assinada. Está entre as atribuições do SUS garantir a prevenção e o tratamento de doenças, além de atendimentos de alta complexidade, como, por exemplo, o transplante de órgãos. Você sabe quais são os principais movimentos sociais por direitos civis? A partir da página 50, podemos conhecer um pouco mais sobre os seguintes movimentos: movimento negro, estudantil, indígena e feminista. Agora que você conheceu um pouco mais sobre esses movimentos através da leitura do seu material, você pode responder as atividades a partir da página 51. Agora vamos estudar um pouco sobre o Brasil do século XXI. Os governantes do Brasil no início deste século foram Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 1995 e 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, entre os anos de 2003 e 2011, e Dilma Rousseff, entre os anos de 2012 e 2016. A gestão de Fernando Henrique Cardoso destacou-se pela criação de políticas públicas em prol de conter a inflação, estabilizar a moeda e controlar as finanças brasileiras. Já os governos de Lula e mais tarde Dilma Rousseff deram continuidade a essas políticas e também ampliaram as políticas públicas em prol da desigualdade social, redução da pobreza e ampliação dos direitos civis. No entanto, os sinais de desgaste dessas políticas ficaram evidentes no ano de 2012, quando a economia começou a sentir o efeito das escolhas realizadas nas últimas décadas. Somaram-se a isso os graves efeitos da crise financeira internacional, que desacelerou a economia e piorou as expectativas dos investidores na economia brasileira. A insatisfação popular ganhou corpo em 2013, quando o movimento Passe Livre, que reivindicava a revogação do aumento das tarifas do transporte público em São Paulo, deu início a uma série de manifestações. Ao mesmo tempo em que as demandas ganhavam as ruas, os protestos evidenciaram uma polarização extrema, abrindo espaço para grupos até então inexpressivos, com ideias mais conservadoras, que defendiam a redução das pautas por direitos civis. Assim, o segundo mandato de Dilma Rousseff não sobreviveu à grave crise econômica e política que se seguiu no país. Teve início um processo de impeachment, considerando como principal acusação o crime de responsabilidade fiscal, também chamado de pedaladas fiscais. A prática, muito comum em gestões anteriores, era considerada ilegal e resultou na aprovação do afastamento de Dilma Rousseff do cargo da presidência. A divisão política dos brasileiros tomou conta do debate eleitoral
para a presidência no ano de 2018. O candidato eleito, Jair Messias Bolsonaro, soube utilizar essa polarização a seu favor, prometendo uma ruptura com os governos anteriores e uma aliança com a extrema-direita. Sobre este assunto, leia o texto da página 58 e responda as questões que seguem. Agora chegamos ao nosso banco de dados, a página 66 do nosso material. Você pode fazer uma revisão sobre o conteúdo estudado até o momento para realizar as atividades. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História e eu vejo vocês na próxima aula.